Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live de aquecimento para nossa semana da Jornada da Aprovação. Explicando o meu atraso, 33 minutos de atraso. Hoje estava numa audiência, começou 1 hora da tarde, terminou mais de 7 horas da noite. Já vão preparando aí, gente. Tem dia que é tudo certinho, tem dia que acontece tudo bem. Sabe aquelas ações que tudo acontece? Tem a investigação do CPP inteira lá, ação controlada, enfim, tudo. Mas eu prometo que vai valer a pena. Então, se você ficou esperando, vamos fazer valer a pena. Vamos lá. A nossa segunda live de aquecimento do nosso evento Jornada da Aprovação. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá no link da bio, se inscreve para participar das nossas aulas da semana que vem, que vai ser no dia 12, 14 e 15, terça, quinta e sexta, que a gente vai falar na primeira aula dos erros que o estudante concurseiro não pode cometer, senão isso vai atrasar a sua aprovação. Na aula 2, como transformar a memória de curto prazo em longo prazo, para que você consiga memorizar muito mais. E na aula 3, o passo a passo da aprovação. Ontem, na nossa live, a gente falou sobre o cronograma macro e micro dos estudos, não só dos estudos, mas para você agrupar tudo da sua vida que foi importante ou urgente. E se você não assistiu, tá aqui no link, aqui no feed mais para baixo, certo? Combinado? Gente, o que é a nossa aula hoje? A nossa aula é sobre foco nos estudos. E, especificamente, hoje a gente vai falar sobre foco e amanhã a gente vai falar sobre disciplina. Disciplina pra gente evitar a procrastinação, enfim, conseguir ser constante nos estudos. E, professora, será que eu preciso ter foco nos meus estudos mesmos ou eu posso simplesmente sentar e estudar? Igual a maioria faz, igual a gente fez na escola desde que a gente era pequenininho, e a gente continua fazendo. Senta de qualquer jeito, não ativa o nosso foco atencional e lembrando, cada vez mais o nosso foco atencional tá custando caro. Por quê? A gente tá o tempo todo conectado em várias informações, no celular, que é muito bom, mas aí tem o lado negativo. Então, a gente precisa ativar o nosso foco atencional no momento de estudar. Senão não vai adiantar nada. O que vai acontecer? Você vai sentar, estudar e na hora que for o dia da prova ou na hora que você for fazer um simulado, o que vai acontecer? O que acontece na maioria das vezes, você não lembra do que estudou e aí fica reclamando do livro ou do caderno, do PDF ou do cursinho. Só que lembrando, o estudar cabe a quem? A gente, cabe ao aluno. E vamos começar com uma reflexão. Vamos pegar um exemplo. Tem um aluno 1. Esse aluno acabou de formar, ele tá todo animado, se matricula num cursinho, estuda 6 horas por dia. No final de semana ele consegue colocar 8 horas no sábado, 8 horas no domingo. Faz as pausas lá. E aí, quando ele vai fazer simulado, o que acontece? Parece que ele não estudou, ele erra a grande maioria das questões e ele fica pensando assim, será que o meu estudo tá valendo a pena? Ou pior, concurso não é pra mim. Esse negócio não tá dando certo, esse negócio... Mas quando, na verdade, o que não tá dando certo? Não é o estudo em si, é porque ele não tá conseguindo aplicar a metodologia de estudo, ele não tá conseguindo aplicar o foco atencional. Às vezes, esse aluno tá muito mais preocupado com a quantidade de horas líquidas e aí esquece da qualidade do seu estudo. E o aluno 2 também acabou de formar, só que esse aluno ele já trabalha 6 horas diárias, então ele consegue estudar entre 3, 4 horas no dia, às vezes 2 horas, porque tem dias que acontece um monte de coisa e atrasa o estudo dele, tipo hoje que aconteceu na audiência. Só que esse aluno, ao invés do aluno anterior, ele se preocupa com o quê? Com a qualidade dos estudos. Se ele ativou ou não o foco atencional. E aí, quando ele faz um simulado, quando ele faz uma prova, ainda que ele não esteja perto da nota de corte, mas ele está analisando a sua linha de crescimento no simulado. Ele está analisando a sua linha de crescimento conforme o que ele estuda, o que foi estudado está maturando na cabeça dele. Porque o estudo é como se fosse um quebra-cabeça. No começo, você tá lá com aquele quebra-cabeça de 1000 peças.
Parece que nada encaixa. Aí, como é que a gente monta um quebra-cabeça de 1000 peças? Ainda que você não goste. A gente tem que fazer o quê? Ter estratégia. Ah, comecei a ver umas peças azuis ali, então aquilo lá é o céu. Ah, comecei a ver umas peças de pedra, então aquilo lá é o castelo. E com isso é também o estudo. Não adianta, pessoal, você destinar X hora para estudar se você não se preocupar com a qualidade do seu estudo, com aquilo que você vai se entregar todos os dias. Não é só sentar e estudar. Eu gosto dessa frase por quê? Porque venderam algo pra gente como se para ser aprovado fosse só sentar e estudar. E é o que eu sempre enfatizo. Se fosse só isso, toda pessoa que você conhece ou você próprio que fosse só sentar e estudar, seria aprovado no concurso público. Concorda comigo? A questão, hoje em dia, não é material, não é o cursinho, não é o professor, é como você estuda depois que você tem o seu material, depois que você foi ao cursinho, é como que você vai administrar esse estudo na sua casa, na sua biblioteca, tá joia? Por que, professora? Para e pensa comigo. Para todo mundo que respondeu a pesquisa, porque quando vocês se inscrevem no evento Jornada da Aprovação, a gente envia um e-mail para vocês e vocês respondem esse e-mail e aí é onde eu tiro qual que é a deficiência do aluno, o que está acontecendo com vocês. E 99% respondeu que fez ou faz algum curso preparatório. Logo, meu povo, você e o seu colega têm o quê? Tem o mesmo material. E por que que um é aprovado e outro não? Por quê? Porque ele se preocupa com a qualidade de estudo. Ele se preocupa com o como estudar. Tá joia? E essa qualidade de estudos, como a gente já tem visto desde ontem, é uma série de fatores. Não é simplesmente sentar e estudar e perder noites de sono. Não é isso. Até porque o estudo para carreira jurídica, o que acontece? Acaba sendo um estudo de longo prazo. A prova por si só demora mais ou menos uns 8 meses, 1 ano. É para teste para cardíaco. A gente tem que estar bem psicologicamente, porque é tenso o negócio, mas é possível. Então, vamos lá. Lembrando, metodologia de estudo a gente vai ver na aula 2 e na aula 3 da Jornada da Aprovação. Lembrando, quem não assistiu, assiste a nossa aula de ontem, porque lá você vai aprender a montar um cronograma factível com a sua realidade. Vou dar um exemplo, gente. Hoje eu estava em audiência, atrasou, inclusive a gente nem terminou a audiência ainda. Vamos supor que eu fosse deixar para estudar depois da audiência. Então, eu ia chegar em casa, ia comer alguma coisa. Vamos supor que eu tivesse destinado 2 horas para estudar. Hoje não ia conseguir. Porque se eu tivesse destinado 2 horas para estudar, ou meu sono ia ser privado, eu ia privar o meu sono, ia dormir mais tarde, ou eu realmente ia pegar aquela 1 hora, ia estudar com qualidade e ia continuar a minha vida. E é aqui que vocês erram, porque quando tudo dá errado no dia de vocês, o que vocês têm mania de fazer? Vou dormir mais tarde. Vou fazer outra coisa, em vez de descansar, fazer academia. E aí você coloca em xeque o quê? A qualidade do seu estudo, porque mais vale 1 hora estudada com qualidade do que 3 horas sem qualidade. Eu tô aqui para mostrar isso para vocês. Combinado? Lembrando que amanhã a gente vai aprender o quê? Disciplina. E tá muito legal a aula de amanhã. Vamos para o foco. Foco atencional. Como ativo o meu foco atencional? O que é isso, professora? Teve uma época que eu fiz um Reels e que ele viralizou, e aí a galera, hiperfoco não existe. E aí, gente, uma pessoa que não é do direito, que não estuda, falar um negócio desse, você fala assim, ela não tem conhecimento. Agora, uma pessoa do direito, uma pessoa que estuda, achar que foco atencional não é importante, gente, foco atencional é tudo na nossa vida.
mais ainda transformado com neurociência. Então, hoje eu vou desmistificar isso para você e você vai começar a aplicar isso no seu dia a dia a partir do final dessa aula e você já vai lembrar de mim todas as vezes que você for ativar o seu foco atencional. Combinado? Mas antes vamos falar eu tô acelerada, né? Por causa da audiência, foi. Como não ativar o foco atencional? Tem alguma ideia? Vou deitar e estudar. Você tá achando que o foco atencional tá ativado? Não, né? Quando eu estou relaxado, eu sento, aí eu pego um livro e deito assim com a minha cabecinha e vou ler. Não, meu foco atencional não está ativado. Porque, gente, tem uma parte aqui do nosso cérebro que quando a gente deita, já manda uma informação para nossa mente de que a gente tá descansando, que a gente tá relax, que não é hora de estressar. Logo, não é hora de estudar. Local barulhento, celular no local que você está estudando. Já a gente vai falar mais sobre isso. Pare e pensa comigo. Vamos supor que você vai sair para jantar com um amigo, com uma amiga, com um companheiro, companheira, namorado, namorado. É legal a pessoa estar na sua frente com o celular assim? Não, né? E por que isso? Porque ela não está com foco atencional na pessoa que convidou ela para jantar, para conversar. Logo, se a gente não faz isso quando a gente vai jantar e que ainda já é mais relax, imagina para estudar. Imagina para a gente adquirir esse conhecimento. Porque de nada adianta eu chegar no final do dia e falar assim, ó, estudei 6 horas. E aí, dali uma semana eu vou fazer o simulado, ou vou fazer revisão e falo, nossa, já viu o déjà vu? Eu sei que eu estudei, mas eu não sei o conteúdo. Se alguém me perguntar, mesma coisa que se eu não tivesse estudado. Tá joia? Lembrando, não dá para fazer 2 atividades que demandam o seu foco. Ontem a gente começou a falar sobre isso. Por quê? Porque venderam pra gente que a gente tem que ser hiperprodutivo, que a gente tem que fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, que a gente tem que correr falando no celular, marcando as coisas na agenda. E o que eu falei ontem, que nós seres humanos, gente, isso tem estudo na neurociência, isso é fato. Nós seres humanos não conseguimos fazer 2 coisas ao mesmo tempo que demande o nosso foco atencional. O que é isso? Que demande a nossa concentração. Por exemplo, fazer uma audiência e ficar conversando no celular. Eu não vou prestar atenção nem à audiência, nem na conversa do celular, porque as 2 estão prejudicadas. O que a gente consegue fazer 2 atividades ou mais é que uma demande atenção e a outra não. A outra já está automatizada, a outra já virou rotina. Exemplo, dirigir carro e escutar música. A gente consegue fazer isso. Lavar louça e escutar um podcast ou até uma aula. Eu não gosto muito de, quando tá estudando, fazer nada junto, a não ser que esteja muito corrido, tá joia? E por que, professora, eu devo ativar o meu foco atencional, utilizar aqui o gatilho da razão, porque vocês têm que entender o motivo, o porquê de ativar o seu foco atencional, o porquê de criar esse hábito, porque sim, é um hábito. Quando vocês forem começar a estudar e lembrar da professora ativar o foco atencional, vocês vão, na hora que vocês estiverem divagando, vocês vão lembrar, nossa, lá a professora fala que a gente divaga e que também é normal essa divagação. Você vai, com o foco atencional, estudar menos e render muito mais. É por isso que tem pessoas que estudam de 2 a 4 horas, a grande maioria, mas estuda de forma otimizada. Ela pensa assim, eu só tenho 2, 3 horas, então meu foco tem que estar ali. Vou dar um exemplo. Quando vocês estavam lá na faculdade, e acontece muito, eu tenho prova no dia seguinte. O foco atencional de vocês está ali, ligado. Nossa, eu preciso ir bem, eu preciso tirar média, eu preciso tirar uma nota. Aí vocês passam muitas vezes a noite estudando e realmente tiram nota. Só que essa informação, dali uma semana vocês esqueceram. Você só utilizou para fazer a prova. E infelizmente acontece é raro, mas acontece com frequência. O meme do Instagram, né? Então, não tem como. Então, gente, eu já fiz isso. Eu queria ter tido uma aula dessa antigamente, tá joia?
Ponto 2, o nosso foco atencional ele é limitado. Então, por isso que quando você falar assim, não, eu estudo na disciplina. Não estuda, porque o nosso foco atencional ele custa caro. Lembra que o nosso cérebro ele age por 2 instintos? Para reprodução e para... adoro esses balões. Para reprodução e para sobrevivência, para ir à caça, para se alimentar. Isso é desde os primórdios do tempo. Então, todas as vezes que a gente está numa atividade, que no nosso caso é estudando, é o ato de estudar, o nosso cérebro fica sobrecarregado. A gente não aguenta estudar por longas horas com foco atencional ligado. É por isso que não adianta eu estudar 10 horas sem ativar o meu foco atencional. Eu vou estar o quê? Me enganando e perdendo tempo, porque é isso que acontece. Quando o foco ele está ativado, o cérebro processa informações relevantes para o estudo, e aí aqui que é o ponto-chave, e ao mesmo tempo ele diminui, afasta as informações irrelevantes. Já percebeu aquele dia que você sentou para estudar? Estudou. E aí, quando veio, passou umas 2 horas. E você nem prestou atenção. Quando você já vai olhar, tá escurecendo lá fora da janela. E aí você fala, meu Deus. Nesse dia, você ativou o seu foco atencional. Porque você diminuiu todo o barulho, tudo que tira o seu foco e só focou naquilo que você tinha para estudar. É isso, é essa mágica, é o foco atencional. Gente... mais um motivo só para ativar primeira vez que eu vi isso, eu li num livro e depois eu vi o vídeo. No dia que eu li o livro, eu falei, caraca, como é que pode? E eu falei, meu Deus, presta atenção. Foi feito um teste de neurociência, no qual foi apresentado um vídeo para as pessoas para testar o foco atencional delas. E nesse vídeo tinha adolescentes com camiseta branca e outros adolescentes com camiseta preta. E os adolescentes estavam passando bola. E a pessoa que assistiu o vídeo tinha que contar quantas vezes os adolescentes com a camiseta branca tinham passado a bola entre eles. Até aí tudo bem. Perguntou, terminou o vídeo, perguntou para eles quantas vezes eles falaram e aí o pesquisador perguntou assim, você viu alguma coisa de diferente no vídeo? Não, tipo, mais de 90% falou que não. Adivinha? Tinha passado um gorila entre as crianças e essa pessoa, no caso, a pessoa que estava assistindo o vídeo, não tinha visto o gorila. Por quê? Porque ela ativou o foco atencional para contar quantas vezes tinha passado a bola. Na primeira vez que eu vi isso num livro, eu achei incrível. Eu falei, caralho, não é possível, sério. Mas eu fiquei meio suspeitando. Aí depois eu tive uma aula recentemente que o professor passou esse vídeo pra gente. E, gente, o gorila passa entre as crianças. E passa assim, depois vocês procuram esse vídeo no YouTube, porque deve ter. É algo inacreditável. Por quê? E a pessoa ativa o seu foco atencional. O que era importante para a pessoa naquele momento? Contar quantas vezes as pessoas de camiseta branca quantas vezes as pessoas de camisetas brancas passaram a bola um para o outro. O foco delas estava nisso. E nisso, elas retiraram o gorila, gente. Só para vocês terem noção tanto que é poderoso. E quando vocês começarem a aplicar isso no estudo no dia a dia de vocês, vocês vão ficar uma máquina. Tá joia? Pega papel e caneta na mão, anota quais são os requisitos para você ativar o seu foco atencional. São 4 requisitos. Qual que é o primeiro? 1. Escolher aquilo que você vai destinar a sua atenção. No nosso caso é o quê? Escolher a matéria que você vai estudar. Hoje eu vou estudar direito penal, vou estudar crimes contra a vida. Já defini qual que é a matéria e já especifiquei ali. 2, eliminar ao máximo as distrações internas e externas. Vamos falar sobre as distrações externas. Tudo aquilo que retira sua atenção. Celular, gente. Quem que estuda aqui com o celular do lado e fica assim, vou dar só uma olhadinha no celular, vou responder só um WhatsApp, só vou ver ali no Instagram o que tá acontecendo.
Tem estudos que falam que quando a gente tá com o foco atencional ligado e a gente para pegar o celular, o nosso cérebro demora de 10 a 30 minutos para retornar esse foco atencional. Então, se você tá aí do outro lado e tá fazendo isso, 1 hora de estudo não é 1 hora de estudo de verdade, tá? Você tá perdendo tempo. Não faça mais isso. Outra coisa, tem estudos que falam que o simples fato da gente estar com o celular no mesmo ambiente nos prejudica. Por quê? O nosso foco atencional fica brigando. Não, não pega o celular, não. Não pega o celular sim. Não, não pega o celular, não. Não pega o celular sim. Por quê? Pega uma matéria aí que vocês têm um rancinho. Eu, no meu caso, nunca fui fã de direito empresarial. Você já imaginou eu estudar direito empresarial com o celular do lado? A partir do momento que eu ia ver lá a diferença entre uma SA e uma limitada, eu já ia pegar o celular. O que tá acontecendo aqui? Gente, somos humanos, somos falhos. Então, a partir do momento que a gente sabe disso, a gente retira todas as distrações do nosso ambiente de estudo. Quando eu estudava, minha escrivaninha ficava no meu quarto. Já imaginou eu acordar, não arrumar a cama e sentar lá na escrivaninha para estudar? A cama ia estar querendo me abraçar e eu querendo abraçar a cama. Tipo, então retira tudo, retira barulho. Avisa o pessoal na casa, se tiver irmãos, enfim, filhos. Olha, mamãe vai estudar, para eles respeitarem esse momento seu, para que você consiga ativar o seu foco atencional, tirar barulho, música, enfim. E aqui, retirar a distração interna. O que é isso? É tudo aquilo que você está pensando que não é na matéria. Vou dar um exemplo. Você tá lá estudando, e aí quando vem na sua cabeça, nossa, eu preciso marcar oftalmologista. No caso, eu também preciso marcar oftalmologista. E aí você tá lá, direito penal, estudando direito penal. Aí quando vem de novo, preciso marcar oftalmologista. Passa meia hora, preciso marcar oftalmologista. Você tá vendo que o seu córtex pré-frontal, aonde você precisa tomar decisão, tá brigando, o seu foco atencional está brigando entre prestar atenção na matéria e lembrar que você tem que marcar o médico. O que você faz nesse momento? Eu e meus post-it. Deixa um post-it de lado. Tudo que for urgente, importante, você anota no post-it e fala, depois da minha sessão de estudos, eu vou parar e vou resolver isso. Aqui vocês têm que entender que a gente vai devagar. É normal do ser humano devagar. Cadê? É normal do ser humano. A gente divaga em 1 hora, 5 vezes. 5 vezes, gente. Só que o X da questão é, eu divaguei e retornei minha atenção para o estudo. É normal. A gente divaga até assistindo Netflix. O X da questão é, nossa, eu divaguei, volto para o estudo. Por exemplo, vamos supor, você está lá estudando um negócio e aí você lembrou um caso do trabalho. Volta atenção. Reconhece que divagou e volta atenção. Presta atenção que tem um estudo, gente. Eu trago fatos, hein? Não é o que eu faço da minha cabeça, não. Que constatou que a gente passa do nosso dia divagando de 30% a 50%. E aí ainda foi constatado que essas pessoas que chegam perto dos 50% divagando têm um estado associativo com a tristeza. Por isso, não reclama do problema que você tem, das tretas que você tem para resolver, da matéria que está atrasada, da revisão que está atrasada, porque tudo isso ocupa a sua mente e deixa você sendo útil para você mesmo e para os outros. Porque quando você for aprovado, você vai fazer a diferença. Tá joia? Então, 1, escolher a matéria. 2, retirar as distrações internas e externas. 3, focar em si, na matéria que vai estudar. Escolhi crimes contra a vida. Então, peguei o material, facilita o seu dia, facilita o seu estudo, deixa o vadimeco próximo, deixa o material que você vai utilizar próximo. Se você usa notebook, deixa próximo, mas não deixa nenhuma aba de rede social aberta, porque isso vai dificultar o seu estudo. Você, dessa maneira, facilitando, gente, vocês
estão vendo que é treino. O foco atencional, no começo, quem está começando a caminhada dos estudos, não aguenta sentar 1 hora e estudar. Você tem que começar com 30 minutos, 20 minutos. Porque o nosso... É tipo academia. O nosso cérebro vai se fortalecendo, igual quando a gente leva o nosso corpinho para academia, para fortalecer. Foca na matéria em si que vai estudar. E o ponto 4, atrair continuamente o seu foco de volta para aquela matéria estudada, porque foi como eu disse, a gente vai devagar. É da nossa essência perder a atenção. E cada vez mais a gente está no mundo acelerado, a gente está acelerado, a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido. E muitas vezes nessa a gente se perde. Outra coisa, para você que fica aí trocando o dia pela noite, claro, se a pessoa dá plantão, se a pessoa é policial e aí ela tem aqueles plantões loucos que ela tem que trabalhar à noite é uma coisa. Agora, a pessoa que simplesmente troca o dia pela noite porque ela pensa assim, eu não vou dormir não porque eu preciso estudar, isso é muito prejudicial. Por quê? Porque a falta de sono, inclusive, ela vai infectar o seu foco atencional. Sabe aquele dia que a gente não dorme bem? E aí a gente vai pra aula, vou dar um exemplo. Você saiu, adolescente, jovem é mestre na faculdade. Saía à noite, no outro dia ia pra faculdade. A gente não consegue pensar bem, raciocinar bem, prestar atenção bem na matéria. E naquela época a gente ia em festa. Hoje, uma noite de sono mal dormida, um dia que você dorme mal, você prejudica todo o seu estudo. E é no momento do sono que a gente consolida aquilo que a gente estudou. É no momento que a gente dorme, que o nosso cérebro faz um rascunho e fala a nossa mente faz um rascunho e fala, isso é importante. Fica aí na cabecinha por mais um tempo, vamos ver se ela vai revisar. Isso aqui não é importante, joga fora. Porque uma das características do nosso cérebro, qual que é? O esquecimento. E aí, você pode achar assim, nossa, mas é muito ruim esquecer. Gente, não, você já imaginou se a gente lembrasse tudo, desde a barriga da nossa mãe até hoje, porque o nosso cérebro não fosse esquecer nada? Era muita informação. É tipo aquele computador que tá cheio de aba aberto e você não acha nada. Certo? Então, só para ver se eu falei tudo. Gente, só para revisando. Como é que vocês ativam o foco atencional? Vocês vão escolher aquilo que vocês vão estudar. Vocês vão definir de antemão. A gente viu ontem sobre o ambiente de estudo, sobre o seu cronograma. Vocês vão já saber o que vocês vão estudar. 2, eliminar as distrações ao máximo, internas e externas. Não vou estudar com o celular próximo de mim, nem no mesmo cômodo. Por quê? O nosso cérebro, tudo aquilo que fica próximo da gente, que nos dá prazer, ele vai preferir. Eu, vou dar um exemplo. Eu não tenho chocolate em casa. Por quê? Porque eu amo chocolate. E num dia, vamos supor, hoje que tudo aconteceu, eu ia me recorrer a um chocolate. Por quê? Tá ali. Agora não tem. Não vai ter chocolate. Vou comer frango, peixe, vou ver o que tem lá. Porque é o que tem. Então, ajuda o seu cérebro a virar uma máquina de estudo, a virar uma máquina no momento que você estiver estudando para focar esse foco atencional. 3, estudar de fato aquela matéria. Está ali com tudo que você vai utilizar, o Vadmecum, o caderno, o PDF, tudo aberto, tudo visível, para que você não tenha que levantar toda hora. Não, vou ali pegar meu material. Não, vou ali pegar meu material. E 4, reconhecer que você vai devagar, mas voltar o foco atencional para a matéria que você está estudando. Porque, gente, é simples. É simples. Os requisitos para você ativar o seu foco atencional é simples. Mas isso você só vai conseguir fazer com quê? Com treino. Todos os dias, na hora que você sentar o bumbum para estudar, lembra da professora e vocês vão falar assim, vou ativar o meu foco atencional, porque mais vale 1 hora estudada com foco atencional ligado do que 3 horas sem foco atencional. É por isso que os alunos falam assim, eu estudo e nada fica na minha cabeça. Claro, sentou para estudar de má vontade, sentou para estudar relaxado. Gente, estudo é sério, não é brinquedo não.
tá? Então, começa a aplicar o foco atencional, começa a ativar o foco atencional no momento que vocês sentarem para estudar. E tudo aquilo que vocês quiserem aprender, seja do trabalho, seja filme, enfim. Porque quando vocês assistem filme também, se não focar, não presta atenção no filme, tá? Joia, gente. É isso que é o nosso foco atencional. Ele é caro, ele custa energia, a gente não consegue ativar ele por longos períodos de tempo, então a gente tem que ser estratégico para ativar o nosso foco atencional. Para quê? Para a gente otimizar o nosso estudo e conseguir o que a gente tanto quer, que o que é a nossa tão sonhada aprovação. Combinado? Depois vocês me mandam quem já vai começar a aplicar o foco atencional depois dessa aula. Amanhã a gente vai falar sobre disciplina, como deixar de ser um procrastinador, porque, como eu falei, todos nós, seres humanos, somos procrastinadores. A gente não quer gastar energia, a gente não quer sair da zona de conforto. Por quê? Porque o nosso cérebro fala que assim, tá bom, ele quer nos proteger, ele quer simplesmente que a gente não vá atrás dos nossos sonhos, mas a gente é o quê? A gente é teimoso, a gente é birrento e a gente vai atrás dos nossos sonhos. Combinado? Lembrando, se você ainda não se inscreveu, vai lá no link da Bi e se inscreve para a Jornada da Aprovação. Galera, eu acho que eu falei um pouco rápido, hoje eu tô energizada, vou demorar para dormir. Boa noite, bons estudos, fica com Deus e amanhã eu acho que não vamos ter atraso, porque amanhã as audiências são audiências comuns, então termina dentro do horário. Beijo, bons estudos.